batimentos, procurar nos desconectarmos o máximo possível do que nós tivemos de desafios no dia de hoje, nos concentrarmos aqui dentro desta casa de oração, em busca de equilíbrio, em busca de esclarecimento. Vou fazer uma breve leitura aqui do livro Companheiro, do nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Anotações de amigo. Não te deixes abater no mundo ante as provações que atravessas. Encontras-te na situação mais adequada às realizações que te dizem respeito à vida espiritual. Permaneces no corpo que mais te favorece as atribuições do campo íntimo. O clima social em que se instalam as atividades e a paisagem na qual dispõe dos melhores recursos de experiência. Tens contigo os companheiros certos que te auxiliam no aperfeiçoamento a que aspiras. Dificuldades que te surpreendem são as peças aconselháveis em que te cabe reencontrar o aproveitamento. Amigos que te deixam em caminho são afeições que se distanciam transitoriamente para que adquiras segurança. Conflitos repontando na estrada são valiosas lições para a conquista da paz em ti mesmo. Prejuízos são apelos à vigilância. Decepções constituem o preço em que se paga a luz da verdade. Incompreensões lecionam discernimento. Solidão é tempo que te muda nos mecanismos da alma. Aceita-te como és e aceita a vida em que deves estar, nas condições em que te vês, a fim de que faças de ti o burilamento necessário. Seja qual seja o montante das provas, na conta das obrigações que assumistes, levanta-te do chão de qualquer tristeza e faz o bem que puderes, trabalhando e servindo sem reclamar, porque se te achas no uso da razão, é que Deus conta contigo para que auxilies a ti mesmo, doando a vida ao máximo de tudo aquilo que te possua de melhor. Então, com essas palavras, vamos agradecer a Deus, ao nosso Mestre Jesus, em especial ao Dr. Olavo Delveco, nosso mentor espiritual, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa de oração, sendo atendidos, orientados, esclarecidos, harmonizados, de acordo com o merecimento de cada um de nós, de acordo com o processo evolutivo que cada um de nós traçou neste processo reencarnatório. Agradecemos a esses irmãos de luz pelas energias que aqui estão sendo derramadas e que nós possamos ser merecedores de toda assistência e amparo necessário. Rogamos também que possamos nos tornar receptivos para as palavras que aqui serão proferidas, para as energias que aqui serão colocadas à nossa disposição e que possamos também refletir sobre os diversos desafios que a sociedade nos impõe e em que podemos auxiliar através do pensamento elevado, através da oração, através do perdão. Todos somos irmãos errantes em busca do nosso processo evolutivo. Procuramos entender isso e conseguiremos ter uma vida mais saudável, mais harmonizada, com pensamentos elevados. Com a graça de Deus, de Jesus e da Mãe Santíssima, que assim seja. Convidamos o nosso irmão para o seu trabalho. Obrigado pela presença. Até 8h30, né? Boa noite. Eu também vou bem, obrigado. É uma alegria poder estar aqui participando do trabalho desta noite. E eu preciso da colaboração de vocês. Alguém aqui já reclamou de alguma coisa na vida? Não, né? Capaz. Essa chuva é uma porcaria, né? Coisa e tal. A gente é chorão por natureza, né? A primeira coisa que a gente faz quando chega aqui, chora. Aqui nesse mundo de novo, não. Né? Mundo de provas e expiação. Isso prova que nós somos ainda muito pequenos. Estamos em busca de um crescimento, né? E que está muito difícil. Nós estamos vivendo um período de transição planetária. Coisas estão acontecendo que até então não acontecia. Quem olha no noticiário sabe o que eu estou dizendo, né? Cada dia que passa é né? É um leva. Então, é um período onde
um pensamento de raiva, ódio, ciúme, de inveja, sei lá o que for, né, pode provocar as piores coisas do mundo. É só ver o noticiário e a gente vai ver que isso é real. Então quer dizer que vocês nunca reclamaram das coisas da vida, né? Então hoje eu vou falar sobre resignação. Todo mundo aqui é resignado, né? Eu não. Né? Então quer dizer, o que é ser resignado? É aceitar tudo aquilo que nos acontece. O capítulo 5 do Evangelho, ele começa com as bem-aventuranças. É o código ético moral mais nobre que existe na Terra. O dia que a humanidade conseguir entender as bem-aventuranças que Jesus nos ensinou lá no Sermão da Montanha, né, nós vamos construir a nossa felicidade real e verdadeira, não mais essa ilusória que a gente gosta, né? Então, Jesus afirma: bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. Então vamos pensar um pouquinho. Por que os aflitos vão ser consolados? E nós? Mas como nós moramos num mundo de provas e expiações, nós vamos passar por situações difíceis. Alguém aqui já ficou doente? Alguém já discutiu com o vizinho? Brigou com o patrão? Brigou com a mulher, com o esposo? Né? Então, junta-se essas pequenas situações que é normal na nossa vida e nós vamos analisar então por que Jesus se ateve a... eu estou com uma tossezinha, de vez em quando eu já peço desculpa, mas enquanto ela vem. Mas, então, por que Jesus quis deixar para nós esse bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados? Primeiro, ele ele mostrou para nós, para que nós víssemos, para fazer mostrar as compensações que nós, quando sofremos, formos resignados. E aí ele demonstra a resignação é um prenúncio de que esse problema, se a pessoa for pacificamente aceitar, não reclamar, não resmungar, então, se a pessoa aceitar, ela está adquirindo uma vida futura melhor, né? É uma garantia de que a pessoa já tem uma visão mais ampla. Tanto é, se quem estuda as obras básicas da doutrina espírita, vai se dar por conta que uma palavrinha que a gente lê bastante, vida futura. Vida futura, vida futura. Aí, nós espíritas sabemos disso, né? Sabemos, você sabe que ninguém morre, né? Pode ficar tranquilo que ninguém vai morrer. Nós vamos desencarnar, vamos deixar o corpo e vamos voltar para casa. Todos nós um dia vamos passar por isso. Então é a nossa libertação, gente. Nossa libertação, vejam bem. Então, olha só o que eu vou dizer agora. É importante, é fundamental. Eu vou dizer não, tá aqui no Evangelho. Então ele diz assim, ó: bem-aventurados os aflitos que serão consolados, quer dizer, sede felizes quando sofreres. Está ali no Evangelho, capítulo 5, motivos de resignação. Tá? Sede felizes quando sofreres. Cá para nós. Tá? Ser feliz como? Onde a dor, o sofrimento, as decepções, essas coisas todas que acontecem na nossa vida, eu vou ser feliz? Né? Então, por que isso acontece conosco? Lembre de uma coisa:
Nada, mas nada acontece na vida sem a vontade de Deus. Nada. Tudo que acontece tem uma razão e um porquê de acontecer. Então, quando ele diz sede feliz quando sofrer, ou seja, sede resignado, ele está mostrando para nós que nós vamos, vejam bem, está ali no Evangelho, não é invenção minha, tá? Ele diz assim, ó, esse sofrimento é o pagamento de dívidas que nós assumimos nesta ou em outras vidas. Ou seja, o chamado pecado que a gente aprendeu, nossos erros, a nossa transgressão às leis de Deus. Então, nada fica impune. Tudo será cobrado. Então, esse sofrimento que nós estamos passando no presente é o pagamento dessa dívida. E aí, isso vai, vejam bem, vai nos poupar séculos, não é dia, mês e ano, é séculos de sofrimento no mundo espiritual. Porque a gente não tem ideia da dimensão, do grau de cada erro que a gente comete. Olha, um pensamento de ódio, de rancor, de inveja, de ciúme, um pensamento tem consequências. Não fica impune. Né? Então, isso vai compensar lá na vida futura. Vou dar um exemplo prático que está ali também, ele nos mostra. É a mesma coisa assim, ó. Um cara pediu uma alta soma de dinheiro emprestado, e aí um dia o credor, o cara que prestou o dinheiro, chega para ele, diz, olha, se tu me pagar hoje a 100ª parte do que me deves, eu te dou quitação, tu não me deve mais nada. Mas se tu não me pagares, eu vou te perseguir até me pagar o último centavo. Vejam bem, a 100ª parte de uma grande quantia. Esse cara, o que ele vai fazer? Ele vai dar um jeito de arrumar esse dinheiro, pagar e vai ficar feliz por estar se libertando de uma dívida. Veja, o sofrimento é a dívida que nós estamos pagando. Então, Deus oportuniza para nós, em pouco tempo, pagar essa dívida. Eu, por exemplo, agora, há pouco tempo, eu fiz uma cirurgia, né? Eu estava com 2 tumores malignos. Minha família entrou em pânico. Mas para mim, foi a mesma coisa que dissesse, Rony, vamos dar uma volta aí pelo mundo, passear? Eu não embora. Para mim foi normal. O que é? Então, eu fiz a minha experiência, gente. Eu estava conversando agora ali com o chefe, dizendo para ele, eu sou meio São Tomé, né? Então tem que experimentar as coisas na vida. Como é que eu vou saber que rezar resolve? Se a gente reza e dá temporal, e briga, e discussão, e aqui e ali, e não resolve. Quer dizer, tem que entender o porquê. Então é a mesma coisa. Eu antes de sair de casa, eu faço a minha prece, peço ao meu amigo espiritual, ó, vá comigo, me cuida, me ajuda, né? Porque eu não posso ficar sozinho. Né? Então, antes de ir para o hospital, eu fiz isso. Quando eu chego lá no hospital, que botaram aquela roupa bonita, quando a gente vai baixar no hospital, né? Deitei na cama, assim, quando eu deitei na cama, eu conheço meu amigo espiritual, né? Ele estava no pé da cama, lá, olhando para mim, dando risada. Aí eu digo, estamos bem. Eu contei até para o meu pessoal do grupo lá do lar, contei para eles, meu amigo espiritual estava lá, foi uma beleza. Rony, sou eu, fico apavorado, porque isso que ele veio me buscar. Eu digo, que ótimo! É ele que veio me buscar, não são aquele, quem assistiu o Ghost, lembra quando vieram buscar o cara, aquele, né, aquela figura. E vou contar para vocês, isso é real, gente, hein? Eu tinha uma colega de serviço, uma mulher saudável, né, era secretária do gerente, e de uma hora para outra ela ficou enferma. Em poucos dias ela desencarnou. Então, um sábado à tarde, estava 2 colegas de serviço lá com ela no hospital. Ela estava como se estivesse morta na cama. Não falava nem nada. Aí, de repente, ela começou.
Sai daqui, o que vocês querem? Me larguem, que horror, meu Deus, me ajude. Começou os gritos. E aí, a minha colega que estava ali, o outro que estava junto, era espírita, sabia. Agora ela não, sabe, o que é isso? Está ficando louco, o que é? Né? Então, vieram buscá-la. Em seguida, ela foi embora. Então, assim, gente, ó, apareceu o problema, faça a prece. Calma, calma, coisa difícil, né? Porque a primeira coisa, quando a gente chega, agora com a pandemia, quanta gente morreu de medo da pandemia? De medo, com medo de morrer, morreram, né? Por quê? O medo, nós nos tornamos indefesos. Nós somos presa fácil dos maus espíritos, ou dos espíritos inferiores, como queiram, tá? Eles fazem de nós o que quiser. Questão 459 do Livro dos Espíritos está lá escrito. Influi os espíritos em nossos pensamentos e ações, muito mais que nós imaginamos. De ordinário são eles que eu vos dirijo. Então, por isso que eu disse, quando ficarem bravos, eu trabalho com jovem há muitos anos, né? Eu digo assim, jovem gosta de brigar com o pai e com a mãe, principalmente quando a mãe é boa, aquela mãe chata, né? A melhor coisa que Deus inventou foi uma mãe chata, porque ela gosta do filho, né? Aquele que não dá bola para o filho, né? É um perigo. Então, eu digo, quando vocês ficarem bravos, fique só um pouquinho, não fique muito tempo. Porque é como pegar uma bomba ativada e ficar segurando na mão. Cuidado, ela pode explodir. Porque ele diz assim nas obras básicas, um segundo que a gente pensa, tem um pensamento negativo, em segundos nós temos uma multidão de espíritos que são atraídos pelo nosso pensamento. Lembre-se, semelhante atrai semelhante. Quem é que está sentado do meu lado aqui? Já pensaram? Não encarnado, desencarnado. Tem alguém sentado. Está assim de gente desencarnada aqui conosco agora, participando do trabalho. E tem outros que estão lá fora nos esperando. Eles não têm coragem de entrar aqui. São os obsessores, são aqueles que estão tentando querer nos derrubar, não deixar nós evoluir. Porque a inveja está lá no Livro dos Espíritos, capítulo 9, isso aí. Então, assim, ó, eles fazem, nos induzem a sofrer, a passar mal, porque por ciúmes que a gente já consegue ser um pouco feliz, e eles não. Então eles querem nos fazer mal por inveja, só por isso, né? Então, eu, por exemplo, eu sou dirigente de mediúnico. Agora, depois da pandemia, a pressão dos espíritos que querem acabar comigo, você não faz ideia, né? Eles estão em cima de todo mundo, né? Batendo, desafiando, dizendo coisas absurdas, ameaçando assim. Se o cara vacilar um segundo, eles tomam conta. Então, vamos voltar para a nossa resignação. Então, só nós podemos minimizar nossas dores ou aumentar. Uma pela visão que nós temos da vida. A maioria das pessoas tem uma visão que a vida é do berço ao túmulo. Mas nós subimos, nós espíritas subimos, bem claro, que nós somos seres imortais. Já vivemos milhares de anos. E Deus foi legal com a gente, né? Porque não deixou a gente saber o que fez no passado. Imagina se nós soubéssemos. Se eu fizesse mal para alguns de vocês aqui, vocês iam estar sentados aí, mas vinha com um pedaço de pau, pedra na mão. Foi tu, né? Então veja como é importante a gente não saber, porque às vezes está dentro do nosso lar alguém que a gente causou dano. Então é a oportunidade de, às vezes irmão com irmão não se dão, marido e mulher é briga, né? Não se dão e não sabe por quê, tem passado. Então existe uma causa, tudo tem uma causa.
Então ele fala, quando a gente quita essas dívidas, a gente tem que ter muito cuidado. Claro que o estudo, a reflexão, a observação das coisas tem que ser fundamental. Porque a gente... Ah, meu Deus, eu me corrijo na rua. Às vezes, comecei aprendendo no trânsito, né? Mas, então assim, eu digo, pá, falei de novo. Né? Errei, não devia ter feito isso. Então a gente começa o quê? Questão 919, livro do Espírito, qual tem um meio prático, eficaz, que tem o homem para construir já a felicidade aqui, viver melhor. Diz ele, um sábio da antiguidade, Sócrates, né? Já vos disse, conheça-te a ti mesmo. Grande verdade. A tarefa mais difícil que nós temos é nos saber quem sou eu. Né? Quem sou eu? Por que eu sou assim? Por que eu gosto disso? Então, às vezes eu faço uma coisa e diz, Rony, isso é orgulho. Porque observar os outros é fácil. É fácil, né? Cá para nós aqui, fazer uma fofoquinha, como é fácil, né? E agora, se alguém fala de nós, ah, não, tem razão, viramos fera, somos bravos, não gostamos. Isso é orgulho, né? Porque o ponto de vista dos outros não me interessa. Eu é que tenho que saber quem eu sou, não os outros. O cara chega lá, tu é feio, tu é burro, tu é isso, aquilo. Essa é a tua opinião, a minha não é essa. Agora, se eu ficar bravo, o que eu estou fazendo? Eu estou concordando com ele. Né? Por que eu fico bravo? Poder de reação. Não é reação, é a ação que nós temos que ter. Coitado, não sabe o que está fazendo. Foi a frase última que Jesus deixou. Não sabe. É um cara, né? A gente não pode criticá-lo também, porque a gente não sabe a formação que ele teve, né? O meio social, familiar que ele recebeu. Por isso que a gente não pode criticar um bandido, um criminoso. Não podemos fazer isso. Jesus diz, amai aquele que vos persegue e vos calunia, amai vossos inimigos. Nós espíritas somos, porque vocês já viram falar em obsessão, né? Pois é, então, a gente sabe disso, então por que não? Né? Porque quando morre, por exemplo, eu fiz uma palestra no dia que mataram puxa vida, aquele bandidão lá do Oriente Médio. Olha o cara que tinha lá na época. Ah, esqueci o nome agora. E aí eu perguntei pro pessoal, vocês oraram pro fulano lá que mataram hoje? Qual foi a reação do povo? Quase todo mundo riu. Ora, eu vou rezar para um bandido daquele. Pois esse é que precisa da nossa prece. Porque agora ele está livre. Aí ele chega lá no mundo espiritual, os amigos dele que estão por aí vão chegar e dizer, ó, o Rony fez uma festa lá na casa dele para comemorar a tua morte. Eles podem deixar que agora eu termino com ele. Não, então é a vingança. Então a gente vive num mundo de provas e expiações, onde, né, a gente é sufocado. Agora com a pandemia, por exemplo, com o pavor, com o medo, com o desespero que tomou conta do mundo inteiro, isso gerou, né, imagina quantos pensamentos negativos, movidos por esses vícios, né, que é o medo, o desespero, essa coisa toda. Né? Então isso vai poluir a psicosfera da Terra. Segundo os espíritos, a psicosfera do nosso planeta está todo envenenado. A medicina, eu tenho amigos que são médicos, eu tenho salão lá no centro, né? Então eles vão lá, eles sabem que eu sou espírita e eles me chamam de guri. O bom ser espírita é isso, não? Não fica velho nunca. E aí, então, o que acontece? Ele chegou lá e disse, guri, eu preciso conversar contigo. Está acontecendo coisa no hospital, infecções, Olha, agora faltou. Bom, está acontecendo coisa, aparece coisa que a gente não sabe aonde. Não tem nem remédio. Então, quer dizer, é o pânico.
Então veja, vou dar um conselho de amigo para vocês. Quando for a um hospital, antes de entrar lá, faça uma prece e peça para o amigo. Entra comigo e me protege lá dentro. Porque vocês têm que imaginar o que tem de espírito lá dentro. Que morreram e ficaram lá dentro, não conseguem sair. Então tá cheio, gente. É igual lá ao cemitério. Né? Então, quer dizer, tem que saber entrar no ambiente. Eu fui, por exemplo, num velório e tô lá, era uma vizinha, e eu senti que tinha gente de montão ali dentro. E aí, em pensamento, eu falei o seguinte: ó, se tem alguém aqui precisando de ajuda, vai quarta. Isso foi numa sexta-feira. Vai quarta-feira lá no lar de Joaquina que a gente ajuda. Disse aquilo ali, fiquei quieto. Quarta-feira, nem me lembrava mais. Estou lá, pedindo trabalho, coisa e tal. Daqui a pouco, uma jovem que senta do meu lado, que é uma grande médium, ela levantou, fez bem assim: o senhor é um homem de palavra. Eu digo: opa, o que eu lhe prometi? Ele disse: o senhor disse que era para nós vir aqui, e nós estamos aqui, eu e meus companheiros ali, dizendo. Eu fui e digo: mas aonde eu disse isso? Lá no cemitério. Eu digo: mas eu não passei cemitério hoje. E aí a minha esposa estava sentada mais atrás, assim, escrevendo no papel: velório da dona Lola. Aí eu me lembrei. Digo: ah, tá, agora eu me lembrei disso para ela. Tem razão. Eles foram para lá. Todos, com uma equipe, não sei quantos, mas um deles, é o representante da turma, conversou, agradeceu. A gente orientou eles direitinho como é que era. Pronto, foram embora. Estavam presos lá dentro do cemitério, porque eles não conseguem sair. Há espíritos que dominam lá dentro e não deixam eles sair. Eles vão até o portão. Aí eles me contaram já outros espíritos, outros casos, que quando sai um velório, por exemplo, que eles vão abrir o portão, o pessoal sai, coisa e tal, eles vão até o portão e não conseguem sair. São hipnotizados, são presos lá dentro. Claro, tudo é aquilo que a gente falou lá, quando a gente não é resignado, vai, não paga as dívidas aqui, né? Então a gente vai responder lá. Uma coisa importante que ele mostra aqui para nós: se nós não formos resignados na vida, né, se a gente não aprendeu a aceitar a vontade de Deus, então nós estamos cometendo um erro. E o mais grave dele, ele coloca bem assim, que está lá no topo dos erros, é o mais comum que tem. E nós não ser submisso à vontade de Deus. Ou seja, aceitar tudo o que acontece. Por exemplo, agora nós vivemos um período temporal, chuvarada e temporal, ali, só o que fala. Né? E aí o cara: pá, choveu o fim de semana, eu queria ir, que porcaria, e diz um monte de coisa. O que eu estou fazendo? Lembra que eu falei há pouco? Nada acontece sem a vontade de Deus. Então, eu sou contra a vontade de Deus. Eu quero que não chova o fim de semana. Agora, quem sou eu para querer as coisas, para mandar na natureza? Se eu não sei nem cuidar do Rony, imagina eu vou cuidar do universo. Né? Então a gente é assim, não se dá por conta. A gente comete erros primários, simples. Né? E não se dá por conta. Depois, quando vem o sofrimento, as dores, as decepções, as traições, essas coisas ruins que acontecem no mundo, ela tem uma razão. E essa razão sempre sou eu. Eu que criei isso. Ou é uma prova. Uma vez que, né, a gente diz: ah, eu tenho fé. Todo mundo diz que tem fé. Lembra, eu falei aqui, foi no fim do ano, acho que no início do ano, eu falei sobre fé. E aí, então, a gente diz que tem fé. Mas dá uma dorzinha de barriga, dá um problema aqui, dá um problema ali, a primeira que some é a fé. Dá lugar à raiva, ao medo, à insegurança, um monte de coisa. Ah, eu sou azarado, dá tudo errado. Tá? Não existe azar e sorte, gente. Existem consequências.
As coisas são perfeitas no universo. Foi Deus que criou. Então, quer dizer, vamos aprender a aceitar tudo o que acontece. Tudo. Eu estava contando ali, comecei a contar. Quer dizer, eu fui para o hospital e eu pensei comigo, não vou pensar nada. Simplesmente vou para lá, conversava com os companheiros, né, dava risada, saía passear pelo corredor. A única coisa que eu pensei, que eu disse ainda assim, bom, amanhã essa hora eu já fiz a minha cirurgia. E aí o médico me disse, bem assim, ó, seu Roni, quando eu fui tirar os pontos, né, ele disse, seu Roni, eu acho que foi a melhor cirurgia que eu fiz. Tiramos todos os tumores, não ficou nada, ficou tudo limpinho, perfeito. Aí ele disse, até eu fiquei admirado. Tenho que contar para o senhor por causa disso. Eu digo, mas também, doutor, eu sou espírita. Eu faço palestra em várias casas. O pessoal me ligava, Roni, ó, estamos fazendo radiações de prece para ti. Lá na minha casa, Roni, nós vamos fazer prece para ti. Eu digo, com esse monte de prece só podia dar certo, né? Não podia dar errado. Então, quer dizer, eu confiei nisso. Eu confiei no Roni. Então, quer dizer, é real, é verdadeiro? É. Então, lembra a última palestra que eu fiz, que eu não me lembro se foi a última, eu falei do melhor amigo do homem, né? Não esqueça desse melhor amigo. Esse cara faz por nós que a pessoa que mais nos ama aqui na Terra não faz. É o nosso chamado anjo da guarda, nosso amigo espiritual, que está conosco aqui agora, né? Feliz da vida, porque a gente está desfrutando desse momento, e esse momento, quando nós voltar para o mundo espiritual, nós vamos ver a grandiosidade que ele representa para todos nós aqui reunidos. Por isso, quando o nosso irmão diz, vamos elevar nosso pensamento a Deus para fazer a prece. Então é um momento de grande respeito, de grande recolhimento, porque é a mesma coisa que dizer, pessoal, nós vamos nos aproximar de Deus para falar com Ele. Imagina, nós chegar perto de Deus, né? Mas é um pensamento que nós vamos elevar a Ele, por isso que durante a prece nós temos que cuidar para que nenhum outro pensamento interfira. Vou fazer minha prece. Se interferiu, para com a prece, começa de novo. A gente custa aprender isso. Não é fácil. Aí o cara está lá, vamos fazer a prece, vamos. Aí o cara, será que eu fechei o carro? Eu deixei a janela aberta. Vem na hora da prece, pensamentos que não tem nada a ver. Ou você lembra de uma discussão que teve durante o dia, né? Então, é real, verdadeiro. Confiar nesse amigo, sempre ele está conosco e faz por nós tudo aquilo que nós quisermos. São eles que nos cuidam. Tá, pessoal? Ser resignado, paciência, tolerância. Tudo são palavrinhas mágicas, mas é a base da nossa felicidade. Não essa felicidade ilusória e passageira que nós vivemos. Essa é enganosa, né? Passou da hora. Pessoal, está na hora, né? Está na hora de encerrar, o chefe já está assim, ó. Né? Então, eu quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, participando do trabalho. Espero ter deixado uma reflexão a todos e que a gente junto possa se unir cada vez mais na busca da realização para fazer que o amor, a verdade prevaleça em todos os campos do universo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.